Seja bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre a Revolução Francesa. Deem like e se inscrevam em nosso canal. Revolução Francesa, em francês, Révolution Française, foi um período, entre 1789 e 1799, de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e, mais amplamente, em todo o continente europeu. A monarquia absolutista que tinha governado a nação durante séculos entrou em colapso em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sobre um ataque sustentado de grupos políticos radicais, das massas nas ruas e de camponeses na região rural do país. Antigos ideais da tradição e da hierarquia de monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram abruptamente derrubados pelos novos princípios de liberté, égalité, fraternité, em português, liberdade, igualdade e fraternidade. As casas reais da Europa ficaram aterrorizadas com a Revolução e iniciaram um movimento contrário que, até 1814, tinha restaurado a antiga monarquia, mas muitas reformas importantes tornaram-se permanentes. O mesmo aconteceu com os antagonismos entre os partidários e inimigos da Revolução, que lutaram politicamente ao longo dos próximos 2 séculos. Os historiadores apontaram muitos eventos e fatores no antigo regime que levaram à Revolução. O aumento da desigualdade social e econômica, as novas ideias políticas emergentes do iluminismo, a má gestão econômica, os fatores ambientais que levaram ao fracasso agrícola, a dívida nacional incontrolável e a má gestão política por parte do rei Luís XVI foram citados como fatores que formaram as bases para a Revolução. A França estava severamente endividada pela Guerra Revolucionária Americana. O sistema financeiro ineficaz e antiquado da França não poderia financiar essa dívida. Diante de uma crise financeira, o rei chamou um Estado Geral, recomendado pela Assembleia dos Notáveis em 1787 pela primeira vez em mais de um século. A França sofreu uma depressão econômica tão grave que não havia comida suficiente para a população. Tal como acontece com a maioria das monarquias, a classe alta sempre estava segura de uma vida estável e, enquanto os ricos permaneciam muito ricos, a maioria da população francesa estava morrendo de fome. Muitos estavam tão indignados por não poder alimentar suas famílias que recorreram ao roubo ou à prostituição para se manterem vivos. Enquanto isso, a corte real em Versalhes estava isolada e indiferente à crise crescente na nação. Embora, em teoria, o rei Luís XVI fosse um monarca absoluto, na prática, ele era frequentemente indecente e conhecido por recuar quando confrontado com forte oposição. Embora ele tenha reduzido as despesas do governo, os opositores nos parlamentos frustraram suas tentativas de implementar reformas muito necessárias. O iluminismo produziu muitos escritores, panfletos e editores que poderiam informar ou inflamar a opinião pública. A oposição usou esse recurso para mobilizar a opinião pública contra a monarquia, que por sua vez tentou reprimir a literatura subterrânea. A maçonaria desempenhou um papel importante na Revolução. Originalmente em grande parte apolítica, a maçonaria foi radicalizada no final do século XVIII pela introdução de princípios que enfatizavam temas de liberdade, igualdade e fraternidade. Praticamente todos os principais participantes da Revolução eram maçons e esses temas se tornaram o slogan amplamente reconhecido da Revolução. Durante todo o antigo regime, a mulher foi considerada incapaz moral e intelectualmente, logo, precisava viver sob a tutela de um homem. Por esse motivo, as maiores lutas femininas na época eram por direitos civis, cidadania, política e o direito ao divórcio. Mesmo essas sendo frequentes, a participação da mulher foi praticamente ignorada pela historiografia. O maior expoente feminino na literatura da época foi a feminista Olympe de Gouges, de 1748 a 1793, que sempre se fez presente na luta revolucionária e escreveu em 1791 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. No próximo vídeo veremos a crise financeira que culminou com a Revolução Francesa e a queda de uma das mais importantes casas reais da Europa. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas.